Quantos querem ser abençoados? Mas acredite, você já é abençoado em Cristo Jesus. Amém? O problema é que às vezes nós temos vergonha de desfrutar da bênção de Deus. E é isso que nós vamos falar, compartilhar nessa noite. Espero que essa mensagem possa ministrar, falar ao teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, curvar a cabeça. Pai, nós te damos graças por esse momento, por esse culto, e que seja também um momento onde a tua palavra, ela nos alimente, ela nos fortaleça, ela nos renove, para que possamos andar nela, conscientes, ó Pai, que nós em Cristo Jesus já somos abençoados. É isso que nós oramos, colocamos essa palavra diante do Senhor. Renova, Senhor, a nossa mente. Nós decretamos cá por terra agora toda a fortaleza nas mentes, todo sofisma espiritual, no nome de Jesus. Amém. Amém. Diga para o seu irmão, fala para ele, não tenha vergonha de ser abençoado não, fala para ele aí. Não tenha vergonha, porque Deus quer abençoar você cada vez mais. Você já é abençoado, mas o Senhor deseja que essa vida de bênção possa ser um testemunho do favor de Deus sobre a sua vida, da presença de Deus sobre a sua vida. E lá em Gênesis 12, nós temos como base aqui a vida de Abraão. Quando Deus chama Abraão, Deus então diz para ele, Gênesis 12, verso 1 ao 3, diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma, abençoarei, Abraão, os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, verso 2, mas aqui na versão revista corrigida, diz assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Agora em outra versão, esse mesmo versículo, a versão mensagem: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, tornarei você famoso. Quem quer ser famoso aí? Deus falou que ia fazer de Abraão alguém famoso. Ah, pastor, eu quero ser abençoado, mas eu quero ficar no anonimato. Mas você sabe, não tem jeito. Quando você é abençoado, as pessoas vão falar de você. Não tem jeito. Você será uma bênção. Então, você foi chamado por Deus para ser uma bênção. Uma bênção na vida dos outros. Mas há uma condição para ser uma bênção na vida dos outros. Qual a condição? A condição para ser uma bênção na vida dos outros é que primeiro você seja abençoado. Diga em primeiro lugar: eu preciso ser abençoado. Então como que eu vou ser uma bênção na vida de outros se eu mesmo não tenho desfrutado da bênção de Deus? Então o que é ser alguém abençoado? Ser alguém abençoado é ser alguém livre para prosperar. Posso ouvir um amém? Amém. Ser alguém abençoado é ser alguém que tem um favor de Deus sobre a sua vida. É alguém que desfruta do melhor de Deus. Você crê que Deus tem o melhor para a sua vida? Sabe, isso tem que ser uma expectativa no nosso coração. Porque o Senhor já decretou a bênção dele sobre a tua vida. E a vontade dele é que isso se torne um testemunho para os outros. Deus abençoou Abraão e a consequência é que ele seria uma bênção. Mas qual o problema? Infelizmente, muitos filhos de Deus têm vergonha, se sentem intimidados de serem abençoados. Você sabia disso? Há cristãos que eles não oram para que Deus abençoe ainda mais. Eu sei que tornou-se às vezes algo comum, né? Nós falarmos para as pessoas: Deus te abençoe, não é mesmo? Mas às vezes para nós mesmos, nós não pensamos nisso, não oramos por isso, não colocamos isso diante de Deus, ou até mesmo temos vergonha de desfrutar da bênção de Deus, porque ficamos preocupados com o que vão dizer ao nosso respeito. Mas você não deve ter vergonha da bênção de Deus.
você não deve ter vergonha de desfrutar das bênçãos de Deus. A tendência comum, muitas vezes, é as pessoas se desculparem pela bênção de Deus. Eu vou dar já aqui alguns exemplos para você entender melhor isso. Mas em muitas ocasiões, há filhos de Deus que eles vivem intimidados, como se fosse errado pedir para Deus abençoar ele, como se fosse algo errado clamar pela bênção de Deus, não é mesmo? Ou talvez, que nem o tema dessa mensagem hoje, né, não tenha vergonha de ser abençoado. Talvez algumas pessoas olhem e vejam, puxa, esse povo só quer ser abençoado, só quer a bênção. Mas de fato, o que nós mais precisamos é da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Isso é um sinal de humildade, amém? De reconhecimento que nós precisamos do Senhor. Agora, há bênçãos que muitas vezes nós não temos coragem de compartilhar com pessoas, com medo de aparentar algo ruim, algo negativo, ou seja, ser interpretado, julgado por causa da prosperidade. Mas nós não devemos ter vergonha de sermos abençoados cada vez mais no Senhor. Posso ouvir o amém? Então esse espírito de vergonha, vou dar aqui alguns exemplos. Esse espírito de vergonha, da bênção, pode acontecer, por exemplo, quando você adquire um meio de transporte novo, sei lá, um carro, uma moto. E aí, irmãos que às vezes são abençoados, mas eles não querem que os outros vejam, então eles estacionam um carro longe para ninguém ver. Porque está com vergonha da bênção, vergonha de comentarem, de falarem. Ou alguns pensam, não, é olho gordo, pastor, inveja, então tem que ficar, ninguém tem que saber da minha vida. Eu entendo, mas não tem jeito. Alguém que é abençoado, as pessoas vão perceber que é abençoado. E você não deve ter vergonha de ser alguém abençoado, amém, querido? Então, é interessante, é muito comum isso, né? Às vezes quando você compra algo, e aí alguém pergunta para você, poxa, você está de carro novo. Aí a pessoa responde, você não sabe, foram várias parcelas para conseguir comprar esse veículo. Na verdade nem é meu ainda, estou pagando. Ou seja, se justificando da bênção. Já viu alguém assim, não? Talvez você mesmo assim. E aí eu quero corrigir você hoje com a palavra. Porque isso impede você ser mais abençoado. Porque você fica muito preocupado com o que vão pensar ao seu respeito. Ou às vezes você fez uma viagem, ou vai fazer uma viagem, um passeio com a sua família, aí você pensa, não posta não, para ninguém ver. Não posta não, porque a família vai ver, os parentes, o pessoal do trabalho, ou da igreja. Mas não, você não tem que ter vergonha da bênção de Deus sobre a sua vida. Amém, querido? Não tem que ter vergonha. Se você está desfrutando de bênçãos de Deus, você não deve ter vergonha de mostrar isso. Porque isso é bom. Amém? É bom. Frequentemente, há irmãos que tentam diminuir o tamanho da bênção, até o ponto de nem ser mais visto como uma bênção. E esse é o espírito de vergonha. Deus disse para Abraão que ele seria uma bênção. Mas é interessante que Deus abençoa Abraão a ponto das pessoas verem que Deus era com ele. De que ele era alguém realmente abençoado. Então eu só posso ser uma bênção na vida dos outros se primeiro eu estou desfrutando da bênção. Sim ou não? Essa que é a verdade. Como é que eu vou abençoar os outros se eu não tenho nem para mim? Como é que eu vou ser uma bênção, a minha família vai ser uma bênção na vida dos outros se a minha família vive aparentemente numa maldição? Essa não é a vontade de Deus, amém, irmãos? Esse não é o projeto de Deus para nós. O problema do espírito de vergonha é que quando negamos a bênção, nós estamos desonrando aquele que nos abençoou. Então Deus está abençoando você, querido, não precisa esconder isso. Deixa as pessoas verem que você está sendo abençoado. Amém? Ah, mas se jogarem uma praga contra mim, pastor, uma palavra, você tem que crer, querido, que maior é aquele que está em você do que o que no mundo está.
Ah, mas fulano, trabalhos, fizeram uma mandinga contra mim. Não, você não tem que ficar preocupado com isso. É Deus quem está abençoando você. E as pessoas precisam ver esse testemunho de Deus na sua vida. Agora, o inimigo, ele tenta trazer o espírito de vergonha sobre o corpo de Cristo, porque ele sabe que quando nós nos desculpamos pela bênção de Deus, isso acaba limitando maiores bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Por isso, quando Deus te abençoar, não fique se justificando aos outros. Posso ouvir um amém? Não fica explicando, tentando se explicar o porquê. Não, apenas fala, Deus me abençoou, Deus está abençoando. Simplesmente se deixe ser abençoado. Porque você somente pode pegar, receber aquilo que você está estendendo a mão para receber da parte de Deus. Você sabe, a parte de Deus é dar. Ele quer abençoar você. Mas qual é a nossa parte? A nossa parte é nos apropriar. Diga, eu tenho que me apropriar das bênçãos de Deus. Amém? Porque nós vamos falar sobre isso. Nós temos o sim em Cristo das promessas de Deus. Agora, eu preciso me apropriar disso pela fé. Interessante que quando o povo de Israel entrou em Canaã, o primeiro lugar a que eles chegaram foi Gilgal. A palavra Gilgal significa rolar para fora. Ou seja, rolar o que para fora? Com certeza esse espírito de vergonha. Lá em Josué 5, verso 9, diz assim a palavra: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio, ou seja, a vergonha do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Então já havia se passado 40 anos, desde que esse povo saiu do Egito, mas havia sobre eles ainda uma marca. Qual marca? A marca de uma vergonha. Mas aqui o Senhor marca eles e fala: não, vocês são abençoados, e essa vergonha tem que ir embora da vida de vocês. Amém, querido? Por isso você não precisa ter vergonha da bênção de Deus sobre você. Por quê? Porque senão você não consegue crer em coisas grandes. E o nosso Deus é um Deus grande. E a nossa expectativa no dia a dia, querido, é crer que Deus tem preparado coisas grandes para o seu povo. Você é abençoado em Cristo. Você é amado em Cristo Jesus. Por isso você precisa crer que Deus tem planos bons a seu respeito. Deus tem pensamentos bons a seu respeito. Você não precisa viver com medo do futuro, não, porque você é amado por Ele. Então não tenha vergonha das bênçãos dEle sobre a sua vida. Apenas creia, se Ele tem abençoado, Ele quer abençoar ainda mais. Amém? Ele quer te abençoar ainda mais, essa é a vontade de Deus. Então quando o espírito de vergonha age, nós não podemos receber de Deus. E muitos têm dificuldade de receber de Deus, sabia disso? Deus quer abençoar, mas ele tem dificuldade de crer que Deus é bom o suficiente. Deixa eu te falar, querido, o seu pai é bom e ele quer abençoar você. Você não deve viver com Deus um relacionamento de medo, um relacionamento distante, ou um relacionamento de barganha. Não, Deus só vai me abençoar se eu fizer tal coisa. Não, você é abençoado porque você é filho de Deus e ponto final. Amém, querido? Minhas filhas são abençoadas por mim, pela minha esposa, não porque pelo que elas fazem, mas só o fato de serem nossas filhas. Naturalmente elas são abençoadas com isso, não tem como mudar essa realidade. Você entende isso? Você que é pai, você que é mãe, o seu filho é abençoado por você, não tem jeito. Por quê? Por conta da filiação. Da mesma maneira, nós somos abençoados por Deus, por conta da nossa filiação, nós somos filhos amados. Por isso lembre-se, primeiro Deus abençoou Abraão, e depois disse que ele seria uma bênção. Quantos querem ser uma bênção? Mas quantos têm vivido uma vida realmente abençoada? Uma vida onde testemunha dessas bênçãos. Então nós vamos entender como nós devemos agir para não ter vergonha de ser abençoado. Primeiro lugar, você precisa
entender que é necessário, é preciso viver no espírito da graça. Ou seja, não podemos nos esquecer de que a razão pela qual nós somos abençoados é porque Cristo derramou seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Então, muitas vezes nós fomos ensinados que a bênção de Deus, ela é algo meramente condicional. Mas na nova aliança, a bênção está ligada a nós entendermos que o sangue de Cristo está sobre a nossa vida. Amém, querido? Então eu sou abençoado porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu próprio Filho. Então não somos abençoados por aquilo que nós temos feito ou alcançado, mas sim por causa da graça de Deus. Diga para quem está ao seu lado, fala para ele: você é abençoado por causa da graça. Diga para outro: você é abençoado por causa da graça. O que é essa graça? É o favor imerecido. Eu não mereço, mas na cruz Jesus me fez merecedor. Aleluia. Por isso não deveríamos ficar envergonhados como se tivéssemos sido abençoados pelo nosso merecimento. Não, se eu estou sendo abençoado, se você está sendo abençoado, você tem que entender que é a graça de Deus operando na sua vida. Amém? Você precisa olhar para trás, aquilo que você conquistou nos últimos anos, chegar com a conclusão: puxa, foi Deus quem fez, não fui eu. Então isso nos fala de um espírito da graça, e não um espírito orgulhoso. Então há duas maneiras de se receber coisas boas na vida. A primeira é pelo esforço próprio, a outra é por meio da bênção de Deus. Então eu quero viver o melhor nessa vida, mas por causa da bênção de Deus sobre mim. E isso você tem que querer também. Amém? Viver o melhor, não porque você se dedicou muito, se esforçou muito, mas sim porque a bênção de Deus está sobre você. Então quando alguém vem pelo seu próprio esforço, a ser abençoado pelo seu próprio esforço, essa pessoa diz: não, eu trabalhei demais, eu suei, eu me esforcei, então eu mereço viver o que eu estou vivendo. Mas qual o problema de se conseguir algo no próprio esforço? É que quando você consegue algo no próprio esforço, você não reconhece que é Deus que está movendo na sua vida. Isso demonstra um espírito orgulhoso, e a palavra diz que Deus, o que Ele faz com o orgulhoso? Ele mesmo bate o orgulhoso. Mas o Senhor dá graça àquele que é humilde de espírito. Então quanto mais eu reconheço que é Deus, mais abençoado eu sou. Então quando você diz que você é abençoado por Deus, o que você está declarando? Que você é grato pela bênção de Deus na sua vida. Posso ouvir amém? Por causa disso, entendemos que há três formas, três influências de espíritos quando nós falamos no que tange a nossa vida. Primeiro, é o espírito do orgulho. Segundo, o espírito da vergonha. E terceiro, o espírito da graça. Então, por exemplo, quando você pensa a respeito da sua condição de vida, o espírito orgulhoso, o que ele diz? Eu me dediquei, eu me esforcei, eu fiz por merecer, eu trabalhei muito. O espírito de vergonha diz: eu não deveria me alegrar tanto com aquilo que eu tenho, porque há pessoas que estão necessitando. Ou seja, ele tem vergonha do que ele recebeu, ele tem vergonha da bênção de Deus sobre a vida dele. Mas aquele que tem o espírito de gratidão, ele diz: eu recebi tudo isso pela graça de Deus. Amém, querido? Então quando você olha para a sua vida, você tem que declarar isso: não, tudo que eu tenho é pela graça de Deus. Há pessoas aí fora que elas dizem: não, foi o meu esforço, foi a minha dedicação. Mas os filhos de Deus reconhecem a bênção de Deus sobre as suas vidas.
Amém? O que mais? Quando alguém lhe diz, por exemplo, que roupa linda, como é que você reage? Aqueles que têm um espírito de orgulho, ele responde: você não sabe, esse lugar que eu comprei é muito especial, alta costura, feito em Paris. Entendeu? Ou seja, demonstra um orgulho. Agora, o espírito de vergonha, se você fala para alguém que roupa linda, ela fala: nem pense que é caro, nem pense, você não sabe onde eu comprei, estava na promoção, ainda parcelei, tá? Porque tem vergonha de estar com uma roupa boa. É assim ou não é? O espírito de gratidão diz o quê? É que o Senhor me dá coisas boas. Amém? Se alguém o elogia dizendo: que casa maravilhosa a sua, aquele que tem um espírito orgulhoso, ele fala: eu ainda acho muito pequeno, eu quero uma maior ainda. Aquele que tem o espírito de vergonha, ele responde: custou muito barato, estava abandonada essa casa, eu reformei, por isso que ela ficou boazinha assim agora. Quando a gente vê assim, parece uma humildade, né? Que a gente confunde, né, humildade com a pobreza, né? Mas tem pobre que não é humilde, que é orgulhoso. Mas aqueles que são gratos em Deus, eles dizem: somos gratos ao Senhor que nos deu essa casa, foi Ele que nos abençoou. Amém? Da mesma maneira, quando alguém fala a respeito do seu carro: puxa, que carro bacana, aqueles que têm um espírito de orgulho, ele diz: você não sabe de nada, eu tenho mais 3 lá em casa. Aquele que tem um espírito de vergonha, ele já responde: esse carro nem é meu ainda, estou pagando, estou parcelando, tá? E aquele que reconhece, que é grato em Deus, ele diz: é pela graça do Senhor. Amém, querido? Então o espírito de orgulho quer que as pessoas pensem que eles pagam mais. Já o espírito de vergonha quer que as pessoas pensem que pagaram menos. Mas o espírito de gratidão não se importa com aquilo que as pessoas estão pensando ao seu respeito. Amém, querido? Por quê? Porque nós reconhecemos que é Deus que está abençoando, é Deus que está movendo nas nossas vidas, e por isso nós somos apenas gratos, reconhecendo a graça e o favor de Deus sobre nós. Amém? Então nosso coração se alegra em saber que temos um Pai gracioso. Você se alegra com isso? Deus é um Pai gracioso, bondoso, Ele quer abençoar você. Da mesma maneira que você quer o melhor para os seus filhos, Deus quer o melhor para você. Mas muitas vezes nós não entendemos isso, não temos revelação disso. Precisamos mudar a forma de enxergar Deus, entender que Deus é o nosso Pai. Para não ter vergonha de ser abençoado, é preciso tomar posse de todas as promessas. Então essa é uma verdade que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 19 e 20. Diz assim: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o... Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o... porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então Paulo aqui está dizendo que Jesus Cristo, anunciado por ele, tem sempre o sim. Felizmente, muitos pregam a Cristo de uma forma diferente, dizendo que algumas bênçãos são para você, outras bênçãos você precisa então cumprir diversas exigências e padrões de lei para então conquistar. Mas na verdade é que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Amém? Você já é abençoado, nós já somos abençoados. Agora, entendemos então aqui que Paulo diz que em Cristo não existe sim e não para as suas promessas, mas é sempre sim. Diga: Deus tem para mim o sim. O sim.
É isso que Ele tem para nós. Então, se eu leio, por exemplo, que Deus afastará de mim toda enfermidade, eu preciso crer que isso é para mim. Lá em Deuteronômio 7, verso 15, diz isso, né? O Senhor afastará de ti toda enfermidade, sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Agora, se você ler o contexto disso, Deus está filtrando e dizendo, na verdade, Deus está dizendo que não sofrerá enfermidade aqueles que cumprem todos os mandamentos e exigências da lei. Mas o que Paulo nos diz? O fato de você estar em Cristo, você já pode declarar que você já é abençoado. E que não haverá enfermidade sobre a sua vida. Você precisa decretar, declarar, porque em Cristo nós fomos curados, sarados. Você crê nisso? Então, não é sim hoje, amanhã talvez não. Todo dia eu preciso crer que as promessas de Deus, Deus tem o sim para mim. Interessante que lá em Salmos, podemos também reivindicar essas bênçãos. Salmos 1, verso 1 ao 3, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele então, olha a bênção aqui decretada sobre as nossas vidas. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem sucedido. Declare isso sobre o seu irmão nessa noite. Fala para ele: tudo aquilo que você fizer, você será bem sucedido. Amém, querido? Essa é uma promessa que nós temos, o sim de Deus. Aquilo que nós fizermos, seremos bem sucedidos. Lá em Salmo 128, verso 1 também diz, né? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz. Quantos são felizes aqui? Aleluia. E tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Todas as promessas, Deus tem o sim para nós, porque nós estamos em Cristo. Mas o espírito de vergonha quer nos resistir a declarar que nós somos abençoados, que parece que é algo orgulhoso, sim ou não? Você chega lá, as pessoas falam: não, eu sou abençoado. Olha que arrogante, esses crentes é tudo arrogante. Acha que são melhores que nós, não é assim? Mas de fato, você é abençoado. Amém, querido? E se há algo para nos orgulharmos, é nele, é em Cristo, é nas promessas de Deus sobre as nossas vidas. E o Senhor é glorificado quando nós declaramos isso, que nós somos abençoados nele, porque ele tem um sim para nós. Então, a maneira de o mundo ver a bênção de Deus sobre as pessoas é olhando para a sua vida. Acredite, o nosso testemunho maior, querido, é a nossa vida. É ou não é verdade? Alguém pode falar muito para você da bênção de Deus, que Deus é abençoador, que Deus é bom, que Deus tem o melhor para você, mas se a vida dele está um problema, se a vida dele não tem nada de bênção, é só problema, é só confusão, é só luta, você vai crer nisso, sim ou não? Vai ter dificuldade, não é verdade? Agora, quando nós entendemos que a nossa vida também é um testemunho, é claro que isso também faz a diferença na vida das pessoas. Amém? Por isso que o Senhor falou para Abraão que ele seria uma bênção, mas Abraão foi muito abençoado. A Bíblia fala que Abraão era riquíssimo. Ou seja, ele tinha sobre ele a bênção de Deus. Ah, pastor, então só sou abençoado se eu for milionário? Não, não é isso. Claro que Deus tinha algo específico na vida de Abraão. Deus estava começando algo com ele. Mas isso é um sinal também do favor e da bênção de Deus, quando nós prosperamos. Isso é um sinal de que somos abençoados. Deus quer abençoar você, você crê nisso?
É um sinal de que nós somos abençoados quando nós não vivemos em enfermidade. São sinais. Onde a nossa casa é um lugar feliz, de harmonia, de paz. Tudo isso é testemunho da parte do Senhor. Então muitos ensinam que as promessas do Velho Testamento eram somente para Israel. Mas o Senhor Jesus não veio trazer uma aliança inferior à velha aliança. Mas sim, Ele veio trazer uma aliança, aonde nós podemos ter convicção que Ele não apenas nos salvou do inferno, mas também que Ele quer nos abençoar nesses dias. Você crê? Porque muitos pensam isso, não, eu só tenho a Jesus e Ele me garantiu para o céu, aleluia, e é verdade, nós cremos nisso, amém? Que quem tem o Filho de Deus, de fato, vai desfrutar da vida eterna. Mas nós não devemos olhar para a nossa vida hoje e achar que o Senhor não tem nada a nos oferecer hoje. Não, o Senhor quer abençoar você hoje também. Amém? Assim como o povo no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eles viviam ali querendo a bênção de Deus e desfrutando muitas vezes dessa bênção de Deus, também nesses dias você pode desfrutar da bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Porque senão isso produz desânimo, ou seja, eu só em Jesus eu tenho a salvação, mas nada. Não, o Senhor tem para nós vida abundante. Diga para o seu irmão ao lado, fala para ele, em Jesus você tem vida abundante. Amém? Então a igreja, nós estamos reunidos como filhos de Deus e é um lugar de receber todas as bênçãos. Quando ensinamos as pessoas que Deus não quer prosperá-las, elas sairão atrás de qualquer um que lhes prometa prosperidade, mas creia, verdadeira prosperidade só existe na presença de Deus. Amém, querido? Há muitas pessoas que elas têm dinheiro aí fora, mas não têm uma vida próspera. Não tem saúde emocional, não tem paz. Amém, querido? Não tem relacionamentos que realmente agregam a sua vida. Então a prosperidade de Deus envolve diversas coisas. E por fim, para não ter vergonha de ser abençoado, é preciso ter um coração disponível para receber, mas também para entregar. A verdade é que nós não temos nada para dar para Deus, mas sim para receber, sim ou não? Essa que é a verdade. O Senhor tem tudo. Amém? Mas nós, na verdade, que precisamos entender que carecemos dEle, que dependemos dEle, da bênção dEle sobre as nossas vidas. Então, grandes recebedores, assim como Abraão, se tornarão grandes doadores. Lá em Atos 3, verso 6, Pedro diz assim, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, um Nazareno, anda. Ou seja, era o que Pedro tinha, mas porque agora ele tinha? Porque ele recebeu de Deus, ele podia dar a outros, abençoar a outros. Quando eu não tenho, eu não posso dar, é ou não é verdade? Só podemos dar aos outros aquilo que nós mesmos temos. Deus disse a Abraão que o abençoaria para que ele fosse uma bênção. Por isso, irmãos, nós não podemos ter vergonha de ser abençoado. Não tenha vergonha. Quando você for abençoado, não precisa esconder as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não precisa esconder as portas abertas que Deus está abrindo para você. Ah, mas vão falar, ou fulano vai vir pedir dinheiro emprestado, ou não sei o quê, ou vai pedir uma carona, ou vai pedir, mas faz parte. Pessoas abençoadas são assim, as pessoas vão pedir para você. Amém? É melhor alguém pedindo para você do que você pedindo aos outros, sim ou não? Então impedir a sua bênção, na verdade significa que impedir que muitos sejam abençoados através de você. Por isso esteja aberto para ser abençoado pelo Senhor. Coloque coisas diante de Deus. Coloque questões diante do Senhor que você deseja receber ainda bênçãos dele para a sua vida. Então se você perguntar hoje, e é muito comum isso, se você perguntar a um crente hoje,
Por que Deus deveria abençoá-lo? Ele responderia que Deus só abençoa aquele que é fiel. É ou não é verdade? Se você chegar na maioria dos crentes aí, dos filhos de Deus, perguntar: como é que alguém pode receber a bênção de Deus? O que a pessoa vai dizer? Tem que ser uma pessoa que anda na linha. Não é assim? Uma pessoa que faz tudo certinho. Aí Deus abençoa. E aí então nós perguntamos: e você, está sendo um crente fiel? E aí muitos fazem o quê? Então, sabe como é que é? Se esquiva ali da pergunta, né? Automaticamente dizendo que ele não está apto para ser abençoado. É ou não é verdade? Querendo se justificar, então, sabe como é que é? Ultimamente eu não tenho conseguido fazer tal e tal coisa, por isso que eu acho que algumas coisas não estão acontecendo na minha vida. E isso então inibe a pessoa de crer, inibe a pessoa de pedir, porque ela entende o seguinte: eu só vou receber se eu fizer tudo perfeitamente certinho. É ou não é verdade, querido? Não é assim que muitas vezes pensamos no nosso relacionamento com Deus? Ou seja, se eu for um filho obediente, que faz o que o pai quer, né? Que não faz nada de errado, aí sim pode ser que Deus me abençoe. Mas era assim que se vivia na lei, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Se você obedecer e fizer tudo, aí então você será abençoado e comerá o melhor dessa terra. Não é isso que diz lá em Isaías 1? Mas hoje nós estamos em Cristo, amém, querido? E a razão de você ser abençoado, você tem que entender, não tem a ver com você, mas tem a ver com Cristo na cruz, amém? Porque Ele tem a bênção, nós somos abençoados. Ele é o nosso representante diante de Deus. Então, todavia, Deus só é glorificado se houver em nós o sim e o amém. Ou seja, eu creio, eu estou em Cristo. Deus, portanto, não nos abençoa baseado nos mandamentos. Isso era na antiga aliança. Lá atrás era assim que funcionava. Mas hoje em dia, em muitos lugares se ensina isso. Não, a salvação é pela graça. Apenas ergue a sua mão, faz a confissão com o pastor, e aí você está salvo, aleluia. Mas ser abençoado, meu amigo, você tem que trabalhar muito. Você tem que se esforçar, fazer tudo bem certinho. Aí pode ser que Deus se lembre de você e te abençoe. Não é assim que a gente ouve muitas vezes? Sim ou não, irmãos? É assim. É assim que muitas vezes fomos doutrinados até mesmo na nossa infância. Não é verdade? A própria mãe, o próprio pai falava: olha, papai do céu está triste com você. Aí você já fica: meu Deus, Deus está triste comigo. Não é assim? E isso vai trazendo um bloqueio no nosso relacionamento com Deus com o passar dos anos. Mas você tem que entender que hoje quem representa você diante de Deus não são as suas obras, mas sim Cristo. Amém, querido? Ou seja, sobre a sua vida não tem peso, não tem fardo. Hoje você pode descansar em Cristo, sabendo que você é abençoado por causa dele. E aí então muitos vivem nesse grande dilema, entendendo que a salvação é por fé e por graça, mas a bênção depende de cumprir plenamente a lei. Entenda, Deus não quer a nossa obediência por meio do esforço, amém, querido? Eu não estou pregando aqui que você não deve ser obediente a Deus, não é isso. É claro que nós temos que obedecer a Deus, amém? Eu quero todo dia obedecer a Deus, mas eu não quero fazer isso de uma forma forçada. Eu vou obedecer, mas não queria. Eu estou aqui no culto hoje, pastor, mas a minha vontade era estar lá no shopping, mas eu vim por causa da mão pesada de Deus, eu estou com medo de Deus. Você acha que Deus abençoa alguém assim, sim ou não? Não é assim que funciona. Então eu vou dar um exemplo para você entender melhor isso. Você sabe que um casamento, ele não fica de pé, pode passar aí por favor. Um casamento não fica de pé se tanto o marido quanto a esposa
precisam constantemente se esforçar para agradar um ao outro. Isso se torna uma tortura, aonde ambos estão se esforçando ao máximo para querer agradar um ao outro. Então vamos imaginar aqui uma cena, eu sei que não é culto de casais, amém, querido? Mas só para você entender como que nós devemos relacionar com Deus. Imagina que o marido, ele não quer trabalhar, preguiçoso. E aí então, a mulher dele fala, você tem que trabalhar, rapaz. Como é que nós vamos sobreviver, eu e os meninos aqui? Você tem que trabalhar, não tem jeito. E aí esse cara fica bravo, porque ele é preguiçoso, ele não quer trabalhar. Mas porque a mulher está falando, e tem que sustentar a casa, então ele vai. Mas não queria ir, ele vai contrariado. Entende isso? Aí vamos dar um exemplo que a esposa, imagina, que ela está ali em casa, cuidando das crianças, e o marido chega à noite, cansado, o marido na expectativa de chegar em casa, comer aquela janta deliciosa. E aí então a mulher está cansada, aquele dia difícil com as crianças, sabe como é que é, né? Ela fala, não, hoje vai ser só um lanchinho. E ele com expectativa de chegar em casa e comer comida, jantar. E aí então, ele chega, já tentando olhar ali para a cozinha, para ver o fogão, se tem comida. Aí a mulher fala, então bem, hoje as crianças deu trabalho, eu estou tão cansada, vou fazer um lanchinho para você. Alguém já viveu essa cena antes? Os irmãos estão rindo aí? Aí então, o marido fala o seguinte, não, eu trabalhei o dia inteiro, é a sua obrigação pelo menos ter uma comida aqui nessa casa. Aí azedou. Aí fica o quê? Aquela discussão. E aí? Faz o jantar, não faz? Mas a mulher fala, não, eu tenho que obedecer o meu marido. Ele trabalhou, ele está cansado. O mínimo que eu posso fazer para ele é a comida, então eu vou fazer. Eu vou contrariada, não queria. Mas eu vou fazer a comida para esse cara. E aí ela faz a comida para ele. Em ambos casos, os dois fizeram o que precisava ser feito, sim ou não? Mas a base que eles fizeram foi na obrigação, tem que fazer. E não do amor. Entende isso? O marido que ama sua esposa, seus filhos, ele fala, puxa, hoje eu não quero trabalhar, eu queria sair desse trabalho, que é difícil, mas por amor a eles, eu nem cogito sair, que eu tenho que suprir essa casa. E aí esse homem vai trabalhar motivado pelo amor, pelo cuidado, pela responsabilidade que ele tem ali com a sua casa. Aquela mulher tem um dia difícil, aquela esposa, mas ela fala, não, meu marido está se dedicando tanto ali no trabalho, vai chegar cheio de fome, eu não estou bem, mas eu vou, por amor a ele, eu vou preparar aqui a comida. Os irmãos entendem? Ou seja, no primeiro episódio, foi motivado pela obrigação, tem que fazer. E na segunda, pelo amor, pelo reconhecimento. Amém, querido? Então, a verdade qual que é? Não quero falar de casamento hoje aqui não, eu sei que alguns aí já pegaram alguns insights aí, né? Mas não quero falar de casamento. Apenas eu quero trazer para você a consciência de como muitos se relacionam com Deus. Eles querem se relacionar com Deus, acreditando que serão abençoados por causa da obediência. Mas não é assim que funciona. Amém, querido? Você é abençoado quando você entende, compreende que Deus já te abençoou. Quando você compreende que você é amado. Quando você compreende que você é aceito. Porque a bênção de Deus não pode ser comprada, amém, querido? Ela só pode ser recebida por meio da fé, por um coração cheio de fé e com expectativa em Deus, mas também que tem um coração disponível para entregar. Então, verdade é qual? Se esse marido, como no exemplo, entende isso, e faz ali pela sua família, da mesma maneira, quando eu compreendo que eu sou abençoado por Deus, como um marido ali, ele entende, Deus me deu essa família, Deus me deu essa esposa, esses filhos, o mínimo que eu posso fazer é me esforçar.
Quando da mesma maneira nós entendemos, temos compreensão